Levem a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Olá, bom dia, aqui é a irmã Delmatos, estamos aqui todos os dias orando. E hoje eu te convido a fazer parte dessa campanha de oração. Se você ainda não é inscrito, vai lá no canal, se inscreva, deixe seus pedidos de orações. E antes de sair, dê o seu like, vamos juntos, porque juntos seremos mais fortes, juntos na presença do Senhor. Quando os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar até Jesus, e aí ele reclamou com o discípulo. Ele falou: Deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele fez essa comparação. Não é que só vai entrar no céu crianças, não. É que nós temos que ser igual uma criança para poder herdar o reino dos céus. Porque às vezes nós temos a maldade nos nossos corações e nós queremos achar que sabemos de todas as coisas e que nós não vamos nos deixar enganar por ninguém, até mesmo quando estamos falando de Cristo, de um Deus vivo, um Deus todo-poderoso que desceu do céu para nos salvar, nos libertar. E passou por aquela morte de cruz que era a pior morte que existia na época. Tanto é que os romanos, não era permitido os romanos morrer em morte de cruz. Porque Paulo, quando ele foi preso, ele teria que ser condenado na visão deles com morte de cruz. Só que Paulo gritou que era cidadão romano. Ele era de Roma, mas ele estava servindo a Cristo. Então ele estava em países diferentes. Então o que é que nos chama a atenção para essa palavra? Que não importa onde nós somos, a nossa crença, onde estamos, o que estamos fazendo, mas se nós deixarmos de lado as nossas diferenças e aceitarmos a Cristo, nos tornamos igual ao Filho de Deus, porque Ele nos fez criatura e nos tornou filho dele, quando Ele nos escolheu e nós o aceitamos. Paulo era um escolhido de Deus. Ele disse: eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Só que antes, Paulo mandava matar, perseguir os cristãos. Paulo concedeu a morte de Estevão, porque Paulo era uma autoridade. Ele estava ali no momento em que Pedro estava sendo apedrejado pela população. Se ele quisesse, ele poderia impedir a população de fazer aquela morte tão horrível com Estevão, sendo que Estevão simplesmente só estava falando a verdade, só estava falando que eles tinham matado o Filho de Deus, o Deus vivo todo-poderoso, e ele estava ali para defender até a morte a palavra do Senhor. Então, hoje, nós, assim como os discípulos, nós também estamos vendo pessoas tentando nos impedir de chegar a Cristo. Muitas pessoas tentam nos impedir, mas Cristo vai e repreende. Ele diz: Deixa vir a mim, minha filha, meu filho, porque o reino dos céus é dele. Nós que nos tornamos filhos de Cristo, nós nos tornamos como uma criança. Porque ele diz que aquele que nasceu de novo, ele falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, se não nascer de novo, você não vai ver a glória de Deus. Para se tornar filho de Deus, você tem que nascer de novo. E aquele homem falou: como é que um homem velho pode voltar para o ventre da mãe? E ele falou, né, que a pessoa tinha que nascer. Mas é nascer do Espírito, da água e do Espírito. A água, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que ser batizados. Aqui na terra, nós temos que ser batizados. Quando dá tempo. Porque aquele discípulo da cruz, aquele ladrão da cruz, ele não deu tempo de ser batizado. Por isso ele foi salvo. Ele não deu tempo, ele não se batizou porque não teve tempo, porque ele aceitou Jesus ali no momento em que Jesus estava sendo crucificado e na hora da morte de Jesus. E aí, Jesus salvou ele. Quando ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu paraíso. Jesus salvou ele ali, mas é porque não deu tempo. Mas ele diz que nós temos que ser batizados, nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Da água é quando nos batizamos, do Espírito é quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ver essa separação que Deus faz entre nós. Deus, ele é misericordioso, ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E por isso que nós temos que buscar a ele todos os dias e nos tornar como uma criança. Porque se nós não pensarmos como uma criança, nós não vamos ver a glória de Deus. Porque a glória de Deus é tão maravilhosa, é tão linda, é tão assim, muitas das vezes as pessoas acham que é impossível de ver, mas nós só vemos quando nós pensamos como uma criança. Porque quando nós vemos a maravilha